No dia 1º de março, ao completar 445 anos de fundação, o Rio de Janeiro comemora o seu aniversário com a realização do Fórum Pacto Carioca, o Rio que queremos para 2020. Autoridades do governo e representantes de entidades civis se reuniram no centro do Rio para apresentar e consolidar propostas do plano diretor da cidade. Para a presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, vereadora Aspásia Camargo, o pacto é, antes de tudo, um exercício de cidadania. Nós precisamos chegar a um acordo sobre quais são os problemas que a cidade tem que superar e resolver e de que maneira nós podemos juntos, através de parcerias envolvendo, logicamente, a Prefeitura e todos os seus órgãos, a Câmara de Vereadores, mas também a sociedade civil e as lideranças sociais, as chamadas lideranças sem autoridade, que vão multiplicar essas discussões e que vão trazer também informações concretas sobre a situação do território da nossa cidade. Para integrar a mesa diretora do Fórum, fizeram parte, entre outros participantes, representantes da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Pereira Passos e o presidente da Câmara dos Vereadores. O presidente Jorge Felipe anunciou que nos próximos 10 anos o Rio terá que trabalhar de forma bastante acelerada. Na verdade, nós estamos dando hoje o grande passo. Um passo que já está atrasado em 9 anos, que é a revisão do plano diretor decenal de nossa cidade. O Pacto Carioca, que hoje iniciamos, que envolve a participação de todos os entes federativos, governo federal, governo estadual, o governo municipal e o conjunto da sociedade civil, nos conduzirá a proporcionar à nossa cidade uma legislação moderna, adequada às expectativas futuras, já que essa cidade se constitui hoje um patrimônio mundial. Durante o seminário estão sendo apresentadas várias propostas que são resultados de 15 oficinas de trabalho. Entre os principais projetos estão a valorização do transporte público e da habitação. O citadino, ele precisa de casa para morar, né? Essa é a concepção da cidade. Então, alguém que não sabe se onde está morando, se ele está morando legalmente, se aquela casa lhe pertence, se ele não vai ser despejado no dia seguinte, né? E daí decorre uma série de problemas, né, com o crime organizado, que acaba se assenhoreando, né, dessas áreas para fazer chantagem, para cobrar pedágio, para submeter esses moradores aos seus ditames, né? Então, legalizar essas moradias, dar esse título, né, de propriedade a essas pessoas, efetivamente vai ser um avanço do ponto de vista civilizatório aqui na nossa cidade. O prefeito em exercício considera o fórum um marco decisivo na busca de uma melhor qualidade de vida para o povo carioca. Essa reunião aqui do plano diretor, ela vem consolidar bases de uma cidade sustentável para um futuro em harmonia do desenvolvimento com a melhoria da qualidade de vida da população. E esse entrosamento Poder Executivo e Câmara de Vereadores consolida isso e dá estabilidade e consistência. O Rio que queremos para 2020. Este é o lema do Pacto Carioca, resultado de uma parceria firmada entre os poderes legislativo e executivo do Rio e tem por objetivo elaborar estudos permanentes sobre a sustentabilidade no desenvolvimento da cidade. Os estudos fazem parte da revisão do Plano Diretor do Rio, que está em tramitação na Câmara Municipal dos Vereadores. O Plano Diretor de 92 já foi um plano diretor muito audaz, muito positivo para aquela determinada época da cidade. Eu acho que esse novo plano diretor, é a revisão do plano diretor, que isso que é importante todo mundo entender. Nós não estamos fazendo um novo plano diretor, nós estamos revendo o plano diretor que já existia, nós estamos adequando, estamos melhorando. E, obviamente, muita coisa ainda ficará para ser aperfeiçoada ao longo do processo nacional de democracia. Mas o que é importante é que nós estamos vendo a cidade hoje como uma cidade dentro do conjunto, um conjunto que tem que ser integrada às demais regiões metropolitanas do estado do Rio de Janeiro, um plano diretor que vai
não vou dizer que vai suprir todas as deficiências da nossa cidade, mas eu acho que de certa forma vai apontar grandes avanços, avanços como o meio ambiente, como na questão da água, como na questão urbanística da cidade. Obviamente a gente vamos ter que romper barreiras. A nossa cidade ela cresce. Dia a dia ela cresce, são milhões de pessoas que estão se deslocando pela cidade e isso quer dizer que muitas vezes nós não vamos poder agradar a todos os segmentos e todos os setores. Mas, de certa forma, o legado que fica para daqui 10, 20 anos é uma forma da gente pensar coletivamente o desenvolvimento da nossa cidade. O Pacto Carioca criou também importantes parcerias. A Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Pereira Passos, a Prefeitura do Rio e a Câmara Municipal, através da Comissão Especial do Plano Diretor, são os responsáveis pela consolidação das propostas apresentadas por todos. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Rio deve ser planejado como uma cidade multidimensional e descentralizada. A gente espera que esse projeto que a gente desenvolveu junto à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, junto ao Instituto Pereira Passos, representando a Prefeitura do Rio de Janeiro, seja um primeiro passo que vislumbre desdobramentos positivos para a cidade como um todo nos próximos 10 anos, incluindo-se aí, inclusive, esses grandes eventos que vão ter, como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, propriamente aqui na cidade do Rio de Janeiro. As universidades e centros de pesquisa como elos de comunicação e integração da cidade. Este é um dos objetivos do pacto, ao mesmo tempo de reconhecer que na alma do carioca as diferenças podem conviver de forma solidária e pacífica. A proposta mais interessante que eu acho é transformar o pacto num elemento de referência para os debates sobre a cidade. No sentido de tentar criar uma cultura urbana voltada para o Rio. Porque o que na verdade a gente tem é uma cultura que se julga tão cosmopolita que olha a cidade para fora e não para dentro. Então o intuito, e eu acho a coisa mais interessante que apareceu nas discussões do pacto, foi exatamente essa tentativa de firmar um olhar para dentro. Alguma coisa que possa buscar as singularidades da cidade, sem ter ideia, aquelas ideias que sempre pintam de criar uma homogeneidade. O Rio de Janeiro não pode ser homogêneo. O Rio de Janeiro não é Curitiba, o Rio de Janeiro não é Porto Alegre, o Rio de Janeiro não é nem mesmo Salvador. Então aqui há uma heterogeneidade muito grande e há um atravessamento de referências por ter sido a capital. Então, enquanto a gente não eliminar esse fantasma da capital, a gente vai o tempo inteiro ser Brasil e nunca Rio de Janeiro. Então, a ideia de ser Rio de Janeiro é tentar buscar essa coisa mais singular, mais peculiar, essa marca. O próprio carioca, quando você perguntar o que ele só sabe que é boa gente, não sei o que lá, mas não tem a ideia da alma carioca que o João do Rio chamava a atenção, é que a gente tem que recuperar, porque a gente perdeu meio que essa alma, uma alma meio atravessada, que corre pelas laterais, que brinca seriamente com as coisas, né? E que está em várias atividades culturais, que são aquelas que a gente está chamando de criativas, porque o que a gente quer do Rio de Janeiro é que seja uma cidade criativa. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal e o conjunto da sociedade civil nos conduzirá a proporcionar à nossa cidade uma legislação moderna, adequada às expectativas futuras. Enfim, com a parceria da sociedade, o pacto pretende transformar a cidade num polo de indústrias criativas e de alma bem carioca. Saúde, educação e transportes públicos são temas que sempre causam polêmicas. De um lado, o poder público, do outro, a população. Um dos objetivos do Pacto Carioca é exatamente criar uma visão unificada sobre esses temas e encontrar soluções sustentáveis para a cidade. Durante o fórum, o secretário de Urbanismo reconheceu que há muitos problemas a serem superados nesta área, mas garantiu que a Prefeitura está buscando alternativas e soluções inovadoras para modernizar o sistema de transportes do Rio. O BRT é um sistema de transporte, pode não ser considerado transporte de massa, mas é um transporte de alta capacidade. Ele vai tirar o ônibus comum das ruas,
Ele tem um planejamento, ele atende a uma estação, são ônibus articulados com estação, mesmo nível, bilhete integrado. Já existe atualmente a licitação da Transcarioca e da Transoeste. A Transcarioca liga a Barra da Tijuca no sentido longitudinal da cidade, vai no primeiro estágio até Madureira, ficaria pronta até 2011, 2012, e depois ela é estendida até a Avenida Brasil, Penha e provavelmente ao aeroporto do Galeão. Já na opinião do presidente da Federação das Associações de Moradores do Rio, o novo transporte não será suficiente para atender a população. Não tem como pensar a cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, que é uma cidade-estado, ex-Distrito Federal, com um modelo de transporte rodoviário num trânsito congestionado. Nós queremos que, ao invés de abrir corredores para fazer os tais BRTs, corredores de ônibus, abra-se corredores para se instalar trilhos, transporte sobre trilhos, trens, metrôs. No campo da educação, o Pacto Carioca defende mais parcerias com o terceiro setor e uma pedagogia que atraia jovens e prestigiem os professores na educação. Para a secretária de Educação do município, o maior desafio do governo é melhorar a qualidade do ensino e aumentar os investimentos. O salário dos professores é a base para isso, mas não é a principal. As pesquisas mostram que a coisa mais importante na educação é a formação dos professores, o investimento continuado em capacitação e capacitação focada naquilo que as crianças precisam aprender. Este é o nosso grande desafio, adequar a nossa legislação, modernizá-la e proporcionar uma melhora da qualidade de vida do povo da nossa cidade, atendendo-a e preparando-a para os eventos futuros. Um dos projetos do Pacto Carioca é incentivar cada vez mais a produção cultural e entendê-la como um aspecto fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. Olhando para o centro da cidade, olhando para a área do Porto, olhando para essas áreas que são as áreas da história do Rio de Janeiro, do nosso centro histórico, essas áreas possuem um potencial para ser ocupado por novos empreendimentos econômicos. Mas a pergunta fundamental é, que tipos de empreendimentos econômicos? Porque nem todos são compatíveis com esse tecido urbano. Quando você olha os modelos internacionais, quando você olha a nossa própria história, o design, ele está presente na cidade desde os anos 50, com a fundação da Escola Superior de Desenho Industrial, com a EGE. Os grandes talentos de design brasileiro estão no Rio de Janeiro. Ou seja, existe uma economia, um campo da economia muito fértil, muito talentoso, que ainda está esparso, mas que ele pode ser fomentado através de políticas públicas. Uma delas é a criação do Centro Carioca de Design na Praça Tiradentes, próximo da Rua do Lavradio, que é uma rua de antiquário, uma rua de mobiliário, ou seja, uma rua também de design, aí design histórico. Então, você consegue muito... não diria facilmente, mas com bom planejamento, com esforço, com isso que está acontecendo aqui, uma discussão com a sociedade. Acho que a Câmara vive um novo momento também, muito bom, de você fomentar essas áreas, você fomentar a ocupação econômica com uma nova economia, com a economia do século XXI. As vocações econômicas do Rio, como o turismo e a cultura, são temas centrais da revisão do plano diretor. O objetivo da Câmara de Vereadores é criar uma legislação mais moderna. O plano diretor não envolve apenas um ou outro fator, mas todas as áreas das políticas públicas, seja na área de esporte, seja na área de segurança, seja na área do desenvolvimento urbano, transporte e tantos outros. O plano diretor também tem como meta motivar o crescimento das incubadoras nas universidades, incentivando assim a produção científica e econômica. Hoje,
na oficina das indústrias criativas, foi muito importante a participação das incubadoras das universidades, onde as coisas estão começando a surgir e onde ganham uma dimensão empresarial, uma dimensão de negócio. O problema é fazer com que a nossa ideia de cultura possa se imaginar como negócio, que ela continua não se imaginando, né? Ela se imagina como alguma coisa fora desse registro de mercado, embora ela queira, tudo que ela queira fazer é entrar no mercado. Grupos musicais, atividades artesanais, etc. Todos eles querem entrar no mercado, mas tem uma dificuldade enorme de se definir como negócio. E por isso vão a reboque das verbas públicas, né? Lei Rouanet, etc., que são imensamente importantes, mas tem que criar alguma coisa de suporte paralelo para a gente poder ganhar espaço e a cidade ter uma vocação nova. A cada ano, o Rio tem melhorado muito. O Rio de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. E certamente o Rio de amanhã será muito melhor do que o de hoje.